Bem-vindos ao canal Através de Espelhos, eu sou a Juliana Baízi e eu sou a Jaque Baízi e hoje nós vamos falar um pouquinho dos capítulos 9 e 10 da série sul-coreana Tudo Bem Não Ser Normal. Gente, mas antes de começar a falar, já vai se inscrevendo no nosso canal para você não perder nadinha. E o que são esses episódios? Essa série tá uma loucura, tá muito boa! E a série dá início, com o final do capítulo 8, em que o Gantae, ele sai e larga tudo e ele vai até a Munhon e fala, eu fui suspenso, não vou ser remunerado, vamos viajar, estende a mão, então termina de uma forma muito legal e dá esse início. Só que aí, quando começa mesmo o capítulo 9, tá eles no carro e ela querendo viajar pro exterior, ele não tem passaporte, ela pergunta se ele tá arrependido, ele fala que não, então esse convite para viajar fora, até que tem uma briga, ela se revolta com tudo e abandona ele, mas ele tá feliz de alguma forma porque ele começou ali um processo de se libertar. Aí quando a Moon Young ela chega em casa, ela vê o Santae dentro do quarto assistindo desenho e aí ela vai até ele, eles começam a conversar e tudo mais. E quando ele percebe que ela tem a mesma opinião que ele meio que dá uma abertura ali na conversa deles, ela fala que eles são como melhores amigos. E a inocência dele, a emoção de ser tipo o melhor amigo de alguém, que antes só o irmão dele tinha melhor amigo e ele não tinha. Então a felicidade que ele fica. E aí logo chega o Gantae, e aí ela vai sair do quarto, ele pega ela pelo pulso, e aí aparece já eles na sacada. Que cena linda também a da sacada, aquela conversa e tudo mais, que pra ele só importa um dia, ele ficaria feliz só de estar um dia junto com ela, se divertindo com ela. E aí rola aquele clima aí quando eles vão se beijar. Aparece uma corça! Que barulho de corça horrível, gente. O que foi aquilo? Acabou com o clima, acabou com tudo. Mas aí finalmente eles vão viajar, nem que for só por um dia, ela se arruma toda, ele acha que é exagerado e ele até acha que esse se arrumar demais é pra se mostrar, mas na conversa com o diretor do hospital ele percebe que isso na verdade é uma armadura, uma forma de se proteger e que ela precisa de proteção. Mas aí viajam, e quando viajam tem aquela cena da ponte que é maravilhosa. Gente, que cena linda aquela da ponte. Eu fiquei encantada, achei muito bonito aquele lugar. Achei lindo ele levar ela lá, mas ela infelizmente ficou com medo. E aí ela fala pra ele carregar ela e ele dá risada. O que é aquela risada dele andando pela ponte e deixando ela pra trás? Mas aí ela não resiste e começa a seguir ele, vai mesmo com medo. Então você vê assim, que ela gosta muito dele, porque ela tava morrendo de medo, mas estava indo lá, porque ela sabe que pra ele era importante. E aí nessa sequência tem aquele encontro deles com o casal do hospital e esse senso de responsabilidade que mesmo ele não estando trabalhando, ele precisa, ele tem ali sobre aqueles dois jovens. Aí tem a cena do jantar em que tá todo mundo ali comendo na casa e meio que onde eles estão, será que viajaram junto? Até que alguém solta tão junto e forma aquele climão no jantar, aí o CEO conversa com a Juri sobre isso, esses ciúmes que ela tem, mas também já entendendo que ele não tem olhos pra ela, que ele gosta mesmo da Munhon. Aí, gente, vai ter uma cena muito legal, que é a Munhong conversando com o Gantae, e aí ela vai contar que ela tinha uma amiga e começa a passar um pouco da história das duas, da enfermeira e da escritora. E aí a gente vê que legal, elas quando criança, como que foi a relação ali e o porquê que hoje elas não são mais amigas, como que a Munhong lidou com isso na infância e como ela acaba lidando com as coisas na vida adulta também. Então isso acaba meio que perseguindo ela pelo longo da vida dela. E no meio dessa conversa, em que ela vai se abrindo um pouquinho com o Gantae, ele acaba bebendo e alcoolizado ali, tudo ruborizado, eles vão dormir, ela tentando agarrar ele controlando o desejo dele, e quando ele acha que ela vai desistir, ela continua até que ele segura firme, abraça ela forte e ela dorme nos braços dele, nos ombros dele. Que bonito, né? Foi legal ele fazendo carinho, que ela fala que é mais fácil uma pessoa dormir quando alguém faz carinho, e aí ele todo meio tímido assim começa a fazer carinho nela. Foi muito bonito também. E depois quando acorda e ela começa a procurar por ele, você fica, cadê esse cara, meu? Onde ele foi parar? E aí ela encontra com ele no meio do caminho, ele com a mão pra trás. Eu já pensei, eu acho que tem café aí atrás da mão dele, foi fazer o café da manhã. Não, gente, era aquele buquê que ele tentou dar quando criança e ela pisou no buquê, ele vai e entrega pra ela e fala assim, espero que você não pise nesse. E a felicidade dela, a emoção em ter aquele buquê, se imaginando como criança, foi muito linda essa cena também. E aí nesse momento nada esperado, porque eu não esperava um beijo nesse momento, é quando ele vai lá
e beija ela. E ela também provavelmente não estava esperando o beijo acontecer ali. Então nós temos, né, no episódio 9 o primeiro beijo deles. O legal desse beijo é que, assim, durante todos os episódios ela tentou agarrar ele, ela ficou esperando um beijo e nesse ela foi muito pega de surpresa, então foi bem legal também. Apesar de ser um beijo bem simplesinho, foi um beijo bom, foi interessante ter o beijo nessa cena. E aí eu quero fazer um paralelo também da Mu-yeon com a paciente do hospital, porque as duas querem viver esse romance. Só que existe no homem ali um senso de responsabilidade um pouco maior nesse romance desgovernado, porque da mesma forma que o Gan-tae, ele decide voltar para o hospital e ele tem esse senso de responsabilidade com o irmão, esse paciente também ele fala, olha, o nosso amor ele vai ser forte o suficiente, então você precisa se recuperar, eu preciso me recuperar e mesmo que isso doa, eu preciso voltar para o hospital e não fugir com você como era essa ideia, como era o que a gente queria. E aí, gente, quase no final do episódio 9, eles estão voltando dessa viagem junto com o paciente, trazendo ele de volta para o hospital, e aí quando o paciente entra, começa aquela fofoca, ele contando algo que aconteceu, se espalhar essa fofoca entre os funcionários, e aí o Gan-tae ele vai falar com seu irmão, o irmão pergunta onde ele estava e ele mente. O erro dele foi aí, gente, mentir. E aí depois que ele mente, o irmão vai pro banheiro e escuta a conversa de que eles estariam juntos, o Gan-tae e a Mu-yeon. E aí quando esse irmão volta, e aí tá conversando, tá rolando ali a conversa, e aí o irmão fala que tava em um lugar, ele olha e fala, é mentira. E aí ele surta. Ele surta porque logo no começo do primeiro episódio, desse episódio, que ele vira amigo da Mu-yeon, ela fala assim, ó, você precisa me contar. Quando que o seu irmão te deixou triste, me conta, porque se você guardar isso pra você, você pode acabar explodindo. E não é que ele explodiu? Explodiu na frente de todo mundo, e aí a gente tem uma das cenas mais bonitas que eu acho dessa série toda, que foi essa explosão, o irmão dele chorando no canto, gente, foi de dar dó, foi de cortar o coração. Foi um choro tão forte, um choro profundo, um choro dolorido mesmo. Então, ele encostando ali naquela parede, as lágrimas caindo de uma maneira incontrolável e ele falando, não, tipo, eu não tentei matar, é mentira. Mas ao mesmo tempo ele querendo se justificar, porque no fundo ele acredita que ele abandonou o irmão. Não que ele tentou matar, ele não jogou o irmão, mas ele hesitou. Então, a princípio, ele não quis salvar o irmão mesmo. No fundo, ele desejou que o irmão fosse normal. No fundo, ele desejou que o irmão morresse. Ele vai explicar isso depois. Mas é aquele choro tão confuso, tão misturado, com tantas emoções, que realmente é uma das cenas em que a gente achou mais linda de toda a série, porque ela foi muito profunda. E aí o episódio 9 termina e o 10 começa exatamente igual, com a mesma cena, essa cena do choro e tudo mais, só que com algumas explicações, né, mostrando um pouco do que aconteceu no passado. E aí depois que ele cede o irmão e o Gan-tae ele sai, a Mu-yeon vai atrás dele, e aí ele olha pra ele e ele pede pra ela se afastar, pra deixar ele sozinho. E é bem triste, sabe, porque mesmo ela falando que a culpa não é dele, porque ela estava presente, ela viu toda a cena, ela viu o que aconteceu ali, intimamente ele se sente culpado, ele se sente responsável por aquilo. E aí nós temos uma cena curtinha, mas uma cena muito reveladora em que a enfermeira está conversando com aquela mulher misteriosa que provavelmente é a mãe da Mu-yeon, né? E nessa conversa ela pergunta, vem cá, o enfermeiro ele tentou mesmo matar o irmão dele? Aí ela fala, não, provavelmente é algo que está distorcido, então não é uma visão clara da realidade, então foi um mal-entendido. E aí ela fala assim, por que Otelo matou a esposa? Não foi por causa de um mal-entendido? E é muito legal essa referência que eles fazem a Otelo, que é uma obra de Shakespeare, em que Otelo ele é um Mouro de Veneza e ele acaba matando a sua esposa Desdémona porque Iago envenena a mente dele falando que a esposa está traindo ele com o Cássio. E ele acredita nessa mentira e ele tem essa visão distorcida da realidade, por isso ele mata a mulher. E ela meio que joga isso, ela tem um certo prazer em ver o circo pegar fogo, ela tem um prazer em ver as coisas ali se complicando e ela sorri, mas ela sorri aquele sorriso maldoso mesmo. Então, será que ele matou? Um mal-entendido pode realmente gerar a morte. Então, uma mente envenenada, uma mente confusa, uma visão distorcida gera essa morte.
Aí logo depois, gente, já vai ter a cena dele, do Gantae, conversando com o seu amigo, que é o dono da pizzaria. E aí ele começa a desabafar ali pro amigo, o amigo fala, eu disse que era pra você se afastar dela, desde que ela cortou ali a sua mão, eu falei que era pra você se afastar dela, e você não fez isso. E aí ele começa a compartilhar ali com o amigo, abrir o seu coração, falando que ele acordou desse sonho, então que o que ele estava vivendo até então com ela era um sonho, e que ele almejou demais, então agora ele precisa voltar pra realidade, que é apenas cuidar do seu irmão e não ser feliz, não ser uma pessoa alegre. E o quão pesado é isso, né? Porque às vezes a gente acredita que não pode ser feliz simplesmente porque tem uma responsabilidade. Mas qual seria o equilíbrio entre conciliar essa responsabilidade que ele tem, mas também ter esses momentos de prazer, dar vazão àquilo que ele está sentindo? Então precisa mesmo encontrar esse equilíbrio. É que a impressão que eu tenho com ele é assim, ou é uma coisa ou é outra. Ele não consegue achar o meio termo, o meio do caminho onde juntar as duas coisas. Espero que nos episódios pra frente ele consiga encontrar esse equilíbrio, né? Até porque, né, nem tudo é preto ou branco. Existe aquele entremeio e eu lembro muito de uma frase que existe o cinza. Então, existe aquele caminho meio cinzento. E como encontrar esse caminho e conseguir trilhar esse caminho sem ficar tão perdido. Até porque logo em seguida a gente tem a conversa da Munhon com o Gantae na praia, em que ela fala que não quer que ele fique cuidando a vida inteira do irmão. E ele não, ele fala assim, eu quero que você se afaste. E ela ainda olha e fala, mas você tá me dizendo uma coisa, mas os seus olhos estão me dizendo outra. Ele fala, não, eu quero que você se afaste, porque ele não tá conseguindo encontrar esse equilíbrio, ele não consegue lidar com ela e com o irmão, com os próprios sentimentos. Tá tudo muito confuso dentro dele e por isso ele acredita que a melhor coisa é romper com ela, como se isso fosse facilitar de alguma forma. Ah, mas eu achei que ele foi tão ofensivo com ela. Eu fiquei chateada de ver. Eu imagino ela como ela se sentiu. Porque pra terminar tudo, pra ela poder ficar longe dele, ele acaba ofendendo demais ela. Mesmo ela vendo que aquilo não era verdade, aquelas palavras magoaram bastante. Com certeza. E, gente, depois vai ter a conversa do Gantae junto com a cozinheira ali do hospital, que é a mulher onde ele aluga ali um pedacinho do quarto, e ela falando que ela odeia ele porque a filha gosta dele, a filha dela gosta dele. E como ela sabe que eles não podem ficar junto porque ele gosta de outro, ela odeia ele por isso. E aí ele até fala, você quer que eu saia de lá da casa? E ela fala assim, não. Porque eu sei que eu sofreria todos os dias despejando vocês. E aí ela fala assim, se você não pode ser o meu genro nessa vida, nasça como meu filho na próxima. Então você vê que ela tem um carinho muito grande por eles, né? E gostaria de cuidar dele, porque ele não foi cuidado a vida toda. Mas ela tá querendo dar esse cuidado pra ele e pro irmão dele. Até porque todo ser humano tem essa necessidade de ser cuidado, então ele exerce muito essa função de cuidador, mas às vezes por ele exercer tão bem isso, esquece que ele também precisa ser cuidado por alguém. E aí essa mulher, ela vem desempenhar também esse papel de cuidar dele, como uma mãe cuidando de um filho, acalentando, abraçando. Então é bonita também a relação que ela tem e como ela se aproxima dele, não olhando ele como alguém muito forte, mas alguém que precisa de carinho. E finalmente, né, nós temos então a cena dele e o irmão se reconciliando. Então o irmão se esconde, ele fecha, né, como autista, ele se fecha para o mundo, mas aos poucos ele vai pedindo desculpa. Então desculpa por ter desejado que o irmão morresse, desculpa por ter desejado que o irmão fosse uma criança normal como todas as outras crianças. E essa desculpa é sincera, tanto que o irmão vai lá, abraça e tudo bem, não precisa chorar, não precisa chorar. Então o irmão também gosta muito, eles se gostam muito, a relação deles como irmão é muito sólida. E finalmente acontece, né, esse pedido de desculpas e essa reconciliação entre os dois, e acredito que é a primeira vez que eles conseguem falar sobre isso, porque o autista ele quer esconder as emoções, mas é a primeira vez que eles conseguem falar sobre isso e começar ali um tratamento para curar as feridas. E quando eles vão dormir, né, e o Santae ele fala, te conheci hoje pro dinossauro, né, acredito que isso até é uma referência pro irmão, então vamos começar de novo essa nossa relação, estou te conhecendo hoje, porque ele achava que o irmão tinha esquecido de tudo, mas não, a memória de um autista é muito boa, então ele pode até querer esconder as emoções, mas ele não esquece facilmente, então tudo que ele viveu ele não esqueceu, e ele é extremamente inteligente, esse autista ele lembra de muita coisa, ele faz comentários muito pontuais, então ele é muito inteligente.
Aí depois, gente, vai ter a cena em que a Namjoon, a enfermeira, ela vai até a casa da Moon-young e ela vai pegar a roupa dos meninos. E aí quando ela desce, ela pergunta se a Moon-young já jantou. E aí ela mostra, né, o lanchinho do Subway. Aí ela senta lá pra conversar, uma junto com a outra, e ela fala, eu só tenho vinho aqui, não tenho comida, só tenho vinho. E aí ela vira aquela taça de vinho, você vê que ela começa a se embebedar. E aí elas meio que começam a lavar roupa suja ali, mais da parte da enfermeira, falando tudo aquilo que estava guardado dentro dela. E você vê que ela vai despejando, meio que se livrando daquilo, né? Então agora eu acho que ela vai conseguir seguir em frente depois dessa cena, porque ela conseguiu botar um pouco pra fora de tudo que ela passou ao longo da vida e de tudo que ela teve que enfrentar por causa da Moon-young, e também o fato das duas gostar da mesma pessoa. Então isso incomoda bastante ela e ela acaba expondo isso, jogando isso pra fora, e eu acho que agora as coisas vão começar a ser diferentes, vai encaminhar de outra forma, porque ela tá livre. Até porque se colocar para fora, ele é um passo para esse processo de cura. Então todos ali precisam de cura em várias áreas. E o fato de desabafar é o início de começar ali esse processo. E aí nós temos um retorno pro hospital, em que aquela mulher misteriosa começa a cantarolar a música Clementina. Quando o pai da Moon-young escuta ela cantarolando, isso desperta os sentimentos dele, porque ele lembra da esposa e ele vai até ela. E quando ele vai até ela toda cínica, age como se não estivesse fazendo nada, e ele avança no pescoço dela para enforcar mesmo, porque ele acredita que ele tinha matado, mas aí ele meio que descobre que ela tá viva e ele quer matar ela porque acredita que ela é uma pessoa má. Eu acredito que ela é má sim, porque ela tá manipulando todos no hospital, ela tá manipulando ele, e ela tá também, ela manipulou por muito tempo, né, os sentimentos da Moon-young. Então quando o pessoal chega, tira ela finge que não aconteceu nada, mas a gente vai descobrindo futuramente que essa mulher provavelmente é a mãe, que ela é a culpada de tudo e que ela é a borboleta. Vai ter a cena da Moon-young, ela chegando na casa da enfermeira e da cozinheira. E aí quando a cozinheira chega, ela pergunta, o que você tá fazendo aqui? Ela falou, um dia você disse que eu podia vir jantar. Aí ela fala, então entra. Ela pergunta o que ela quer e depois já aparece aquela mesa toda pronta, linda. Aí a cozinheira vai falar parabéns pra ela. Porque ela pediu a sopa de algas, né? Foi, porque quem pede sopa de algas tá fazendo aniversário. Eu fiquei pensando, deve ser uma coisa bem cultural, né? Pedir sopa de algas no aniversário. Aqui a gente quer bolo. Eu, pelo menos, quero bolo no meu aniversário. Lá ela quis sopa de alga. Foi bem interessante. E aí ela tá lá comendo, chega o chefe, chega a menina que trabalha com o chefe, chega todo mundo e vê a cena dela comendo, gente. Eu achei muito triste ela comer sozinha ali no dia do aniversário, não ter com quem comemorar, mas ela também foi muito corajosa em sair de onde ela tava e meio que se expor, sabe? Expor porque é um dia importante pra ela. E aí nesse dia, que é o dia do aniversário dela, e ela provavelmente está mais sensibilizada com isso também, ela sobe para conversar com o Santae, e nessa conversa ela pergunta, né? Opa, você já ouviu falar da história do menino e o lobo? E ele diz que conhece. E nessa história, o menino ele sempre gritava, tem um lobo, e quando os aldeões subiam até as montanhas para poder matar o lobo, não tinha lobo nenhum. E de tanto ele fazer isso, quando ele fala, tem um lobo, e aparece um lobo de verdade, os aldeões não acreditam e ele acaba sendo morto pelo lobo. Então nessa história ela fala, por que ele fez isso? E aí ela responde, né, pra ele, fala assim, ele fez isso porque ele se sentia solitário. Então, acredito eu que faz uma referência pra ela, como ela se sente. Ela se sente solitária e por isso ela ameaçava e falava, ela queria companhia, ela queria que pessoas subissem até ela e invadissem o castelo que ela tava, até pra proteger ela. E ela fala, mas quando esse menino gritou por socorro e ninguém apareceu porque não acreditou e ele morreu, então será que quando ela gritar por socorro e realmente ela estiver em perigo, alguém vai aparecer para socorrer ela? Será que ela vai ter um final diferente dessa história do menino e o lobo? Então acreditamos que sim, mas é muito triste porque essas mensagens, né, e toda essa maneira de chamar a atenção que ela faz é porque ela tá solitária, e ela conta isso, ela desabafa isso, ela tá começando também esse processo de mostrar como ela tá se sentindo de verdade. Pra ter a cura também, né? E aí, gente, logo vai ter um enfermeiro machucado, o Gantae vai ver ele machucado, a enfermeira cuidando dele, e aí vai ter aquele papo do que aconteceu, e aquela mulher sinistrona que foi que tacou a pedra na cabeça dele, eles perguntam, mas cadê ela? Ele falou, ela disse que hoje era um dia importante. E aí o Gantae logo já se liga na mensagem que ele recebeu, que pra Moon-young era um dia importante.
E aí, gente, tem a cena dele correndo ali, abrindo a porta do hospital e saindo correndo. Você fala, vai dar tempo de chegar, meu Deus, o que vai acontecer? E aí estoura aquele fogo de artifício ali na porta da Mu-Young e aquela mulher doida tá lá pra fazer sei lá o quê. E aí a gente já fica apreensiva, né? Mas a prévia vai dar uma calma, porque depois o Gun Tae vai estar todo machucado. Então alguma coisa acontece, mas a Mu-Young tá viva, graças a Deus, e não tá machucada. E na prévia, né, que apareceu ali como uma luz, uma esperança, dá a entender que eles vão conseguir se acertar um pouquinho. Então o Gun Tae vai conversar com o Sun Tae sobre a importância de colocar uma pessoa nova na família, então acolher as pessoas que chegam. Ela se abrindo e falando, olha, eu gostaria de ter um irmão mais velho como você, então quem sabe, né, aquele desenho que tá os três na van, a gente realmente veja acontecer, esses três conseguindo conviver em harmonia, conseguir ficar feliz, né, lidando com os problemas, mas sendo felizes. E, gente, o episódio 9 e 10 tá realmente maravilhoso. Essa série tá cada dia mais louca. Eu tô sempre assim com mais vontade de assistir. Não vejo a hora que dá o sábado e domingo pra ver logo mais coisas sobre a história desse casal maravilhoso. E você? Quem você acredita que é a borboleta? Acredita que é a mãe da Mu-Young como nós? Escreve aqui nos comentários pra gente saber se isso já passou pela sua cabeça, se não passou pela sua cabeça também. E escreve também qual é a sua cena preferida, o que você mais está gostando dessa série, qual o assunto que está sendo abordado que tem feito você vibrar e que tem te deixado apreensiva para os próximos episódios. Escreve aqui nos comentários, tá bem? Se inscreve no nosso canal para você não perder nadinha, curte esse vídeo para nos ajudar a crescer, compartilha com seus amigos, siga no Instagram, um beijo e até!